Momento de fé. Momento de fé. A voz que fala ao seu coração. Alô você, 12 horas, 14 minutos. Uma boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro de 2023. Estamos juntinhos para mais uma edição do nosso Momento de Fé. Sou eu, Padre Fábio Eduardo, fazendo companhia para você. Seremos soldados do amor, para seguir a Deus. Formaremos um só exército para louvar a Deus. Viveremos num só espírito, a terra e o céu, se unindo para louvar a Deus. Unidos para louvar a Deus, para falar da vida, também aqui pensarmos os problemas da atualidade no momento do Notícias da Igreja. E claro, à luz da palavra, como sermos mais fiéis, como sermos mais coerentes com a vivência daquilo que Jesus nos pede. Lembrando que hoje, dia 19 de setembro, nós celebramos o dia de São Januário, bispo e mártir. Viveu ali por volta do ano de 305. A Igreja de Nápoles dedica extraordinária veneração a seu padroeiro, São Januário. O seu martírio, junto a mais 6 pessoas, ocorreu perto de Nápoles. Cada ano nessa cidade repete-se o milagre. O sangue do mártir se liquefaz na presença de numerosíssima multidão de fiéis. E que os milagres de cada dia possam ser observados, dentre eles o grande milagre de estarmos vivos, no ar que respiramos, no sol que brilha para nós, enfim. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Vem juntinho comigo, porque é terça-feira e quero você aqui conosco pelo nosso WhatsApp 289 9905 3999. Viveremos num só espírito, a terra e o céu, se unindo para louvar a Deus. Para amar e adorar a Deus. Ligue agora e participe e abramos nossa programação musical, música boa com o Grupo E ao Povo. Essa é pra gente cantar, pra dançar. Graça Sorrateira é o nome da canção. Boa tarde pra você, tô aqui te esperando, mande o teu áudio, ligue, participe, fique juntinho conosco. Chegou sem levantar poeira, chegou sem avisar que vinha, passou por todas as porteiras, do jeito que ela sempre fez. Chegou e foi tomando conta, minha alma não estava pronta, mas Deus tem lá suas maneiras. Achou que era minha vez. Era a graça de Deus que chegava pra me libertar dos pecados que eu tinha lá dentro do meu coração. Eu confesso que eu já não queria parar de pecar, mas a graça de Deus foi chegando e dizendo que não dá pra servir o Senhor se a gente não muda de jeito. Quem quer um caminho perfeito
deixar o caminho que fez e começar outra vez. Chegou sem levantar poeira, chegou sem avisar que vinha, passou por todas as porteiras, do jeito que ela sempre fez. Chegou e foi tomando conta, minha alma não estava pronta, mas Deus tem lá suas maneiras, achou que era minha vez. Era a graça de Deus que chegava pra me libertar dos pecados que eu tinha lá dentro do meu coração. Eu confesso que eu já não queria parar de pecar, mas a graça de Deus foi chegando e dizendo que não dá pra servir o Senhor se a gente não muda de jeito. Quem quer um caminho perfeito precisa deixar o caminho que fez e começar outra vez. Não dá pra servir o Senhor se a gente não muda de jeito. Quem quer um caminho perfeito precisa deixar o caminho que fez e começar outra vez. É exatamente isso. Não dá para seguir o Senhor se a gente não muda de jeito. Se quer um caminho perfeito, é preciso deixar o caminho que fez e recomeçar outra vez. E talvez você se pergunte aí, mas padre, quantas vezes precisamos recomeçar? Eu digo para você que a vida é um permanente recomeço. E a cada dia que nós vivemos, nós vamos descobrindo que existem sempre dimensões em nós que podem e que precisam ser melhoradas. Por isso a vida é realmente um permanente recomeço, mas é importante sempre lembrar que não é simplesmente por nossa força, por nossa vontade, pelo nosso querer. Acima de tudo, existe aí a graça de Deus que nos acompanha. E a graça do Senhor é assim, ó, ela chega sorrateira, chega sem a gente perceber. É como aquela porteira que vai sendo aberta, ela entra, chega, faz morada e a vida vai começando a se transformar. E Deus tem suas maneiras assim, né? E quando acha que é a nossa vez, a graça chega. Era a graça de Deus que chegava pra me libertar dos pecados que eu tinha lá dentro do meu coração. Eu confesso que eu já não queria parar de pecar, mas a graça de Deus foi chegando e dizendo que não. Olha, essa é a grande verdade, ó. Não dá pra servir o Senhor se a gente não muda de jeito. Quem quer um caminho perfeito precisa deixar o caminho que fez e começar outra vez. Boa demais, olha, digo pra você, essa
Essa está no meu repertório. No próximo Padre Fábio Eduardo em Canções, você vai cantar e ouvir conosco inteirinha. Beleza? Vamos lá, tem gente participando conosco. Vamos saber se tem ouvinte pelo 28 99905 3999. Fala, Padre Fábio. A sua bênção. Deus Boa abençoe. tarde. Boa tarde. Aqui quem vos fala é Jonathan Felipe. Oi, Jonathan. Falei pro senhor que eu ia mandar o áudio, estão mandando. Ah, coisa boa, ainda Que bem. Deus continue vos abençoando, abençoando o Adelso Ribeiro e abençoando a todos os ouvintes da Rádio Mania FM. Aquele abraço, amigo. Abraço, Jonathan. Obrigado, tá vendo? Ó, promessa cumprida, coisa boa. Recentemente o Jonathan mandou uma mensagem para mim no número privado. E aí eu disse, Jonathan, manda aquele alô especial lá na rádio. E obrigado, Jonathan. Que Deus abençoe o teu dia, abençoe a tua vida, abençoe a tua família. E que a graça de Deus possa permanecer sempre presente em teu coração e em tua história. Dos pecados que eu tinha lá dentro do meu coração, eu confesso que eu já não queria parar de pecar, mas a graça de Deus foi chegando e dizendo que não. E a graça de Deus pode ser cada vez mais presente em tua vida. Abra aí teu coração, permita que o Senhor haja, aconteça na tua história. E partilhe conosco como é que está a tua história, como é que está teu dia, para quem você quer mandar abraços. Mande o teu recadinho agora, 28 99905 3999. Que fez e começar outra vez. Não dá. E quando a gente fala da graça de Deus sobre nós, uma das características da graça de Deus é nos tornarmos pessoas cada vez mais pacíficas. Por isso o Papa disse, não há guerra aos desígnios de conquista e agressão militar. Francisco teve uma fala online na Clinton Global Initiative, que aconteceu em Nova York. Na verdade, está acontecendo, foi ontem e hoje, sobre os desafios urgentes do nosso tempo. Apela o Papa para a responsabilidade de todos no combate ao egoísmo e ao narcisismo. Acompanhe comigo a reportagem de Antonella Palermo para o Vatican News. Mais um não à guerra e um apelo para que nos comprometamos a enfrentar as mudanças climáticas antes que seja tarde demais. Foi o que disse o Papa Francisco em seu discurso esta segunda, dia 18 de setembro, no contexto da Clinton Global Initiative, que organizou um evento de 2 dias, segunda e terça-feira, em Nova York, para identificar e compartilhar maneiras de implementar uma genuína conversão de estilos de vida a fim de avançar juntos, apesar das questões críticas que afetam as nações em pequenos passos. A projeção de um vídeo com imagens do Papa durante suas viagens internacionais e em momentos significativos, especialmente em contato com os pequenos e os doentes, precedeu o discurso do Pontífice, proferindo online em espanhol. E o Papa disse, é necessária uma grande e comum assunção de responsabilidade. Diante dos muitos desafios atuais listados pelo ex-presidente norte-americano Bill Clinton, desde as mudanças climáticas até as crises humanitárias que afetam os imigrantes e refugiados e o cuidado com as crianças, o Papa reiterou que somente juntos poderemos curar o mundo do anonimato, que é a globalização da indiferença. Em particular, ele se concentrou no que mais uma vez chama de Terceira Guerra Mundial em pedaços, que exige uma grande comum assunção dessa responsabilidade. Nenhum desafio, disse o Papa, é grande demais se o enfrentamos a partir da conversão pessoal de cada um de nós, da contribuição pessoal que cada um de nós pode fazer para superá-lo e da consciência do que nos torna parte do mesmo destino. Nenhum desafio pode ser enfrentado sozinho. Não sozinho, somente juntos, irmãs e irmãos, filhos de Deus. É por isso que sempre incentivo todas as mulheres e homens de boa vontade, e gostaria de fazê-lo aqui também, a não desistirem diante das dificuldades. O Papa, na sequência, então, falou que é melhor a unidade do que o conflito. Por isso, cessem as armas. Francisco argumentou que as dificuldades podem trazer à tona o melhor ou o pior de nós.
É aí que reside o desafio: combater o egoísmo, o narcisismo e a divisão com generosidade. E aí foi nesse momento que ele disse: é hora de encontrar a mudança da paz, a mudança da fraternidade. É hora de parar com as armas, é hora de voltar ao diálogo, à diplomacia. É hora de acabar com os desígnios de conquista e de agressão militar. É por isso que, repito, não há guerra, não há guerra. E por fim, o Papa disse: vamos parar enquanto ainda há tempo, pois é hora de pensar não só em nós, mas é hora de pensar nos mais jovens. E aí fica realmente um recado para todos nós. Está mais do que comprovado de que a violência não resolve. Temos aí situações preocupantes quando percebemos que a atitude letal com que nós temos na área de segurança pública acaba não resolvendo o problema da criminalidade e realmente acaba sendo aí essa troca de violência. Por isso a expressão do Papa é muito correta quando ele diz que nós vivemos uma espécie de terceira guerra mundial, só que em pedaços. Enquanto as outras guerras houve uma oficialização e houve grandes campos de combate, todos esses atos de violência, tudo aquilo que acontece em nossas cidades, inclusive aqui no Brasil, não podemos deixar de considerar que é uma guerra do cotidiano. E um cessar das armas é importante. Por isso, quando nós falamos em segurança pública, há quem acha engraçado quando eu uso essa expressão, mas é muito rasa determinadas reflexões, e é verdade quando se acredita que por meio da guerra, da bala ou do tiro vai se resolver. Não, segurança pública não é armar as pessoas. Segurança pública está ligado a todas as outras dimensões que constroem uma sociedade digna, a começar pela própria educação, trabalho, oferecer conhecimento para as pessoas, dignidade, moradia. Se nós caminhamos nessa direção, paralelo à dimensão da segurança pública, vai sendo cada vez mais compreendida que segurança pública não é somente um combate direto às áreas de criminalidade. Segurança pública significa promover uma sociedade justa e igualitária, e que cada vez mais aqueles que querem ir ou que pensam ir para o mundo do crime vão poder rever os seus caminhos, até porque vale lembrar que se oferecemos oportunidade e que trabalhamos na prevenção mais do que na mediação, a gente sim consegue mudar o mundo. Mais uma vez agradecemos a Deus pela vida do Papa Francisco, que nos ajuda a encontrar aí um caminho que seja mais semelhante àquele que Jesus sonhou para todos nós. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração. E vamos lá, você pode mandar o seu recado para o 28999053999. E enquanto você vai mandando recado, vamos de música boa. Essa canção já muito conhecida, anos tocada, e já teve versões em vários idiomas, e já tocamos várias versões dela aqui. Essa canção fala que às vezes na nossa vida podemos ter essa sensação de que ondas fortes, que determinados momentos da vida parece que os nossos pés vão se perder. Mas quando nós confiamos na presença do Senhor, quando nós clamamos o seu nome e quando nós confiamos plenamente em seu poder, e assim a gente vai ficando de pé, todos nós vamos encontrando forças para enfrentar as adversidades da vida. Pode aumentar o volume, mesmo não dominando aí o idioma, talvez você, mas dá para sentir a beleza dessa canção. Hillsong United canta Oceans. Boa tarde para você. Momento de fé. Come on, church. It calls
steep, my faith will stand.
eu sou seu, Senhor, e você é meu. Bonito isso, né? Tá aí, música bonita, Hilson cantando Oceans, boa tarde para você. Convido então, nesse ritmo gostoso, com o coração acalentado, rezarmos o Evangelho do dia. Hoje, terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, o Evangelho é o de Lucas, capítulo 7, versículos do 11 ao 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Diante da palavra que hoje rezamos, jovem, eu te ordeno, levanta-te. É interessante observar, meu querido irmão, minha querida irmã, e aí uma primeira coisa que devemos entender de toda linguagem bíblica, sobretudo em episódios como esse. Não podemos compreender o acontecimento com esse jovem nos mesmos moldes do que vai ser a ressurreição de Jesus. Então vamos rezar todos os elementos que Lucas, enquanto evangelista, aqui nos propõe. O primeiro deles, para a gente bem compreender a profundidade deste texto bíblico, lembremos que no tempo de Jesus, dentro daquela cultura de onde nasce a Sagrada Escritura, uma mulher viúva que já não tivesse mais filhos, essa mulher estava jogada à sorte. A lei da época autorizava que uma mulher viúva sem filhos, ela poderia ter todos os seus bens apreendidos, e essa mulher era colocada numa espécie de uma casa, vamos traduzir dessa maneira, onde outras viúvas ali conviviam. O que também, em muitas situações, devido a essa mulher perder todas as suas posses, pois considerava que era um direito do Estado e da religião tirar a posse dessa mulher, ela era jogada à sorte, como eu disse, podendo viver numa situação de mendicância. É neste contexto que nós encontramos a narrativa bíblica. Não podemos deixar de lado esse elemento sócio-religioso político do tempo de Jesus. E aí voltemos então aqui de maneira específica lá para o início da narrativa bíblica de hoje. Fala que Jesus aproximava-se dessa cidade e uma grande multidão o seguia. Ele ia com seus discípulos. Vale lembrar que Jesus está caminhando para Jerusalém. E Jesus tem uma missão para cumprir. Jesus, pensemos nós, tinha um destino onde ele deveria chegar, que era a cidade de Jerusalém, como eu disse. Só que aqui está para nós o primeiro elemento fundamental e belíssimo de nós rezarmos. Jesus poderia seguir adiante. Ele não tinha nenhuma obrigação de parar em Naim. Era apenas um lugar de passagem. Jesus poderia seguir adiante porque ele queria talvez chegar logo onde no seu coração e na sua cabeça estavam destinados.
Havia já um grupo de pessoas que o seguia e que, imagino eu, que quantas coisas deveriam perguntar, aquelas pessoas deveriam perguntar a Jesus. Porém, não obstante todas essas situações, Jesus encontra com um grupo de pessoas ali diante da morte. De maneira particular, pensemos, uma mulher viúva, no contexto que eu disse para você agora há pouco, que acabava de perder o seu único filho. Jesus aqui nos ensina que ele é incapaz de seguir adiante sem olhar para a dor e para o sofrimento do ser humano. Essa é uma das coisas mais encantadoras de Jesus e que está na essência do cristianismo e que muitas vezes a gente vai perdendo. Não podemos seguir adiante sem olhar para aquele que sofre. Não podemos seguir adiante sem perceber a dor, o sofrimento, a perda do outro. Jesus não consegue ser indiferente. Jesus é sensível. Aqui está para nós um desafio: alimentarmos a sensibilidade de perceber o outro, sobretudo na dor do outro. Um segundo aspecto importante, como disse, é uma mulher viúva que havia perdido seu único filho. Imagine você, mesmo você que não é mãe, mesmo nós homens, por mais sensíveis que sejamos, mas a gente sempre imagina que a dor de uma mãe, pela sua particularidade, é incalculável quando perde um seu filho, seja ele qual for. Agora, uma mãe que perde o seu único filho. E talvez naquele momento, aquela mulher ela nem imaginava, nem estava pensando, nem imaginaria o que iria ocorrer com ela, tamanha era a sua dor. Mas para além da dor da perda, aquela mulher ali estava diante de um outro problema que ela iria enfrentar: a perda da sua casa, dos seus bens, da sua dignidade, destinada à solidão. E aqui Jesus entra na história dessa mulher. Jesus entra na história daquele povo. Jesus fala que Jesus tocou, sentiu compaixão. Ora, essa palavra é tão forte, porque a compaixão, ela não é simplesmente aquilo que está em moda nos dias atuais, que é a empatia, que é necessária, fundamental. Mas a compaixão vai muito mais além. Quando eu tenho compaixão com uma pessoa, significa que eu entro na dor do outro. A minha paixão se une com a dor do outro, o meu coração se une com o coração do outro. A minha vida mergulha na vida do outro. Jesus teve compaixão. E ao ter compaixão, Jesus percebe que a morte não pode prevalecer ali. Diz que então fala para aquele jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E como eu disse, mais do que a gente ficar preso ao episódio imaginando uma morte biológica, imaginemos as inúmeras mortes que invadem os nossos jovens nos dias de hoje e que invade o coração de tantas mães, tantos jovens mortos porque não conseguem encontrar um lar que os ame. Imagine quantos jovens que estão prostrados porque pensaram que apenas na dependência química iriam encontrar a razão da sua vida. Imaginemos quantos jovens estão mergulhados numa vida de prostituição, prostrados porque talvez como única alternativa de ganhar dinheiro, ou até mesmo achando que ali iria encontrar o amor e o prazer que não lhes foram dados. Imaginemos quantos jovens têm aí se mutilado devido a vítimas da depressão, ou ainda numa sociedade onde foi imposto durante muitos anos que ninguém poderia ser fraco. E aí nessa falsidade que vamos alimentando nos tempos atuais,
Muita gente que tenta ser forte para além da sua conta e percebe que não consegue. Ou por outro lado, uma sociedade que perdeu os limites. E quando essa mesma sociedade impõe os limites, quantos jovens se veem incapazes de enfrentar e se prostram? São inúmeras as situações de jovens que perderam a esperança, como também não pensar neste país, como agora acompanhamos no próprio estado de São Paulo, um líder político que na própria Câmara de Vereadores tem uma atitude completamente racista. É nesse país que nós vamos encontrando ainda tantos jovens, meninos e meninas, pretos e pretas, que são explorados e que sentem vergonha da própria cor da sua pele, do seu cabelo, porque os colocaram numa subcategoria. São todos esses jovens que hoje, inclusive você, meu irmão, que me ouve, que diz, Jesus te diz, levanta-te, levanta-te. Não podemos também deixar de pensar em tantos outros jovens que perderam o dom da fé, que talvez por uma atitude equivocada de qualquer pessoa, ou porque não lhes apresentaram de maneira verdadeira o Jesus misericordioso que nos acolhe como somos. Por isso Jesus hoje diz para ti, eu te ordeno, levanta-te. E por fim, imaginar que quando todos esses jovens, aqui representados nesse jovem de Naim, quando eles recuperam a vida, suas mães também voltam a viver. Por isso, quando uma vida é arrancada, não é só a vida do indivíduo, é a vida de todos. Mas quando a vida é garantida, é oferecida, é devolvida, todos ao redor, ao começar pela mãe, ela recupera a alegria e a vida. Por isso, diante dessa palavra, coloquemo-nos de pé, se você está caído. Mas se encontrar com alguém no teu caminho que percebe que a única coisa que ele carrega consigo é um leito de morte, volte a essa palavra de Jesus na certeza de que ele nos ordena, levanta-te, paz e bem. Momento de fé, a voz que fala ao seu coração. Amado Deus, nessa terça-feira, mais uma vez te agradecemos pelo dom da vida. Mas de maneira muito particular, Senhor, queremos rezar por todas aquelas pessoas que se percebem prostradas, cansadas. Entregamos os nossos jovens, seja ele em qualquer situação que estiverem. Nós te entregamos. Te pedimos, ó Pai, que por meio da palavra do Teu Filho Jesus, que todos aqueles que se sentem caídos, fraquejados, que se sentem como carregados num leito de morte, nós te pedimos, dá-lhes força, sustente-os. Queremos mais uma vez rezar por todas as mães que choram pelos seus filhos, vítimas de tantas maneiras. Sejam aquelas que perderam seus filhos de forma natural, as mães que perderam seus filhos nos acidentes de trânsito, mas aquelas que perderam seus filhos de maneira particular para a violência. Conforte, Senhor, e faça com que todos nós que hoje rezamos essa palavra, e também por aqueles que não tiveram essa graça, dai-nos o dom da compaixão, a capacidade de perceber o sofrimento do outro. Dai-nos, Senhor, a sensibilidade necessária de que jamais podemos seguir adiante se aquele que cruza o nosso caminho sofre e espera de nós uma palavra de vida, de esperança, de ânimo. Assim, Senhor, torne-nos solidários, sensíveis e compassivos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Momento de fé. Mania FM, a rádio do seu coração. Momento de fé. 12 horas mais 56 minutinhos. Vamos chegando ao final do nosso Momento de Fé, do nosso programa de hoje. Mas antes, quero lembrar aqui, inclusive, a pedido da dona Nádima, do Centro de Batiba. Boa tarde, Padre Fábio. Boa tarde, dona Nádima. Aquele abraço. E ela fala: gostaria de lembrar que hoje, às 7 horas da noite, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Batiba, teremos missa, temos Santa Missa das Mães que Oram pelos Filhos, celebrando a memória de Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora de Salete, que é padroeira das Mães que Oram pelos Filhos. Portanto, tá aí o recado dado, hoje às 7 horas da noite, na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, Santa Missa com um grupo de mães que oram pelos filhos. Você é nosso convidado, você mãe, você pai, você filho, enfim, qualquer pessoa, óbvio, pode e deve estar conosco. Vamos ficando por aqui, agradeço pelo carinho da tua sintonia. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para mais uma edição do nosso Momento de Fé. Chegando para você, a ultiminha para encerrar o nosso programa de hoje. Comunidade Católica Shalom, o teu amor não falha. Pode aumentar o volume e cantar, porque essa é uma verdade. Um beijo imenso em teu coração, paz e bem, e até amanhã, se Deus quiser. Quando a noite vai chegando, então penso em desistir. Clamo teu nome, Jesus, o teu amor não falha. Quando as forças se acabam e me canso de lutar,
Momento de fé, a voz que fala ao seu coração.